Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do SalubriCast, o podcast da Salubritar, consultoria e assessoria de segurança e medicina do trabalho. Hoje nós vamos continuar o assunto do nosso último episódio, né? A gente tentou fazer um roteiro, só que o roteiro não coube no episódio anterior inteiro, né? Que são os campos de atuação da saúde e segurança do trabalho. Que a nossa ideia é apresentar, tanto para os trabalhadores da área de SST, quanto para as pessoas que compram esses serviços, né, pessoal do mercado, quais são os serviços, as ações, que uma consultoria de saúde e segurança pode oferecer aí para o nosso mercado, tá? Então a parte um, a gente conseguiu falar basicamente tudo sobre questão de segurança, né? Então a gente falou sobre as ações do PGR, treinamentos, avaliação ambiental, questão de consultorias para eliminação de riscos, e hoje a gente vai dar continuidade nessa conversa com as ações da saúde. Eu sou o Dr. Felipe Pacheco, médico do trabalho, estou aqui com o José Rodrigo, meu sócio lá na Salubritar, e vamos dar continuidade aí à nossa conversa. Beleza, Zé? Beleza. Só lembrando que a gente fez o planejamento, só saiu um pouquinho fora do escopo, né? De tempo. Assim, a gente achou que ia cumprir 10 quesitos, cumprimos 5. Roteiro, e aquele negócio, né? Roteiro de conversa, a gente escreve um roteiro e a conversa... A gente vai jambrando. O roteiro tá correto, o que tá faltando aqui, o que ficou faltando foi só condicionar um pouquinho melhor o tempo, mas eu acho que a conversa foi boa e fluiu, e por isso a gente preferiu exatamente falar dos 5 pontos. Vamos falar desses 5 agora, até fazendo essa questão de... Falamos muito de engenharia, no primeiro, e aí a gente entra, que é o que vai dar a gente condicionamento em algumas coisas, é um alicerce de muita questão que vai discutir aqui, muitas vezes o que sustenta, porque haja vista que não seja uma possibilidade, e a gente até incentiva muito isso, tem essa característica. Quem é da saúde também ia a campo, mas a característica maior desse primeiro contato de campo é sempre a engenharia. Exatamente. Então ela vai lá buscar as informações. As tratativas ela é conjunta, mas essa busca inicial é da engenharia, né? E é aquela questão, né? Tudo que a gente vai falar hoje não existe sem o que a gente falou no nosso último episódio, na parte 1. Então, para quem não ouviu, não assistiu, volta aí um vídeo antes para ver como é que começa esse trabalho, né? A gente até começou a conversa com isso, como que começa esse trabalho, porque a gente não consegue chegar nas ações da saúde sem ter a ação da engenharia, sem ter essa base. E não existe um trabalho de saúde e segurança sem, a gente fez o comentário, né, sem essa integração. Isso aí. Tá na nossa logo aqui, né? Tem 2 S's ali, um de saúde, um de segurança, um laranja, um verde. Se não tiver integrado, não roda. Você falou uma questão ali assim, ó. Vou sair só um pouquinho do escopo aqui. No início, quando a gente apresentou o primeiro episódio, que a gente falou um pouquinho da Salubritar, nós não falamos da logo, né? Ela tá falada agora, né? Mas eu já paro, porque as pessoas se perguntam assim, ó, o que é a logo, aquilo ali? Vai perguntar. Beleza, vamos falar pra frente. Mas então é igual música, é igual pintura, entendeu? O que é? É uma arte abstrata. Cada um interpreta do jeito que acha que é legal ali, entendeu? Existe a ideia, né? Entendi. A ideia de quem fez pode não ser a ideia de quem vê, né? É isso aí. A arte tem dessas características. Mas a ideia de quem fez foi essa: saúde e segurança integrados. Ele libera pra cada pessoa pensar o que ela quer pensar olhando aquilo ali, né? Sendo positivo, pode pensar qualquer coisa. E aí, assim, você falou dessa questão, nós falamos da questão da segurança, desse primeiro contato de campo, trazer as informações e, cara, isso assim, está muito ligado à maneira pela qual qualitativa a gente consegue fazer essa assessoria para o cliente. Sim. Muito. Porque, voltando, a gente falou no episódio anterior, essa informação correta ela é primordial para a equipe de saúde. Sim. Senão a gente não consegue. Muitas vezes o colaborador ele vai vir para a gente, a pessoa biológica, vai estar ali. Só que o que ele está exposto, às vezes ele não sabe explicar. É porque ele executa a atividade dele, mas ele não tem essa noção do risco que ele está colocado ali. Exatamente. E o trabalhador tem a percepção pessoal dele, né? Exatamente. Só que ele não foi capacitado tecnicamente, ele não tem uma formação técnica na área para que a percepção dele interprete corretamente. Então a gente pode, e é comum a gente ver isso, o trabalhador achar que trabalha em atividade repetitiva, quando na verdade não é. Né? Quando trabalha com carregamento de peso, trabalha em ambiente ruidoso, quando na verdade não existe essas condições. Mas a percepção da pessoa é dela, mas ela não tem aquele embasamento técnico. Então, que nem você falou, a gente precisa de um trabalho técnico muito bem feito na parte de reconhecimento, que nem a gente citou algumas coisas aqui, algumas barbaridades que a gente vê, né? Pessoa falar que ar-condicionado gera ruído, gera frio. Não, isso é percepção de gente leiga, né? Quem é técnico da área não pode ter essa percepção. E aí, feito o trabalho de engenharia, a gente
parte para os trabalhos, as ações de saúde, né, Zé? Isso. E aí entra aquela questão. A gente com o PGR na mão, a gente sabe os riscos, o que foi identificado ali naquela situação. E o PCMSO, basicamente, gente, assim, de uma forma muito rasteira, muito rasinha mesmo, a função básica do PCMSO é, a partir do momento que eu tenho identificação daqueles riscos em que aquela população é exposta, eu vou direcionar que tipo de exame eu vou fazer para saber se aquela pessoa é apta ou não para o trabalho. Então, e esses exames eles podem ter dois objetivos principais. Um é ver se a condição ambiental daquele trabalho não está gerando ou agravando alguma doença. E outro tipo de exame pode ser para ver se a pessoa pode trabalhar naquele tipo de ambiente de trabalho. Né? Operação de veículo, trabalho em altura. Né? O trabalho em altura não pode gerar na pessoa uma doença específica, mas dependendo de uma doença específica que ela tem, ela pode sofrer um acidente. Então a gente tem esses dois interesses assim, nos exames. Mas vamos lá, ação de PCMSO, os exames médicos. É uma oportunidade de mercado, é um serviço que a gente oferta. Isso aí. Certo? Isso então aí. Temos lá a nossa clínica de exames, ficam lá os médicos fazendo atendimento. E aí, quando se precisa de um ASO, um atestado de saúde ocupacional, admissão, periódico, demissão, retorno ao trabalho, mudança de função, avaliação, porque a pessoa está levando muito atestado, avaliação específica para alguma condição, tipo admissão de um PCD, enfim, diversas situações específicas. Algumas empresas criam protocolos específicos, tipo a RAC, né? Sim. Um formulário onde ela define essas condições de risco e para isso a gente tem que fazer alguns exames. Enfim, são várias situações diferentes e a gente tem que ter a nossa clínica com os exames médicos. É comum as clínicas já serem estruturadas com o médico do trabalho, com o fonoaudiólogo para fazer audiometria, com uma sala de coleta de exame laboratorial, alguns exames complementares como eletrocardiograma, eletroencefalograma, algumas vezes o raio-x de tórax, espirometria, por aí vai. E essa é uma oportunidade de mercado que existe aí e geralmente é o cartão de entrada para os clientes, né? Quando a gente fala assim, o que você é? Eu sou uma empresa, eu sou uma clínica de medicina do trabalho, assim, no jargão mais popular, né? O que a pessoa imagina é isso, é o médico lá fazendo o exame. A ideia, o pessoal até fala assim, então vocês são a galera que faz o ASO. Faz o ASO, porque aí você treme. Exato. A condicionada, assim, existe uma condição de que se você é uma consultoria, e aí, assim, eu vou chamar a atenção, assim, porque muitas vezes esse tipo de ramo se deixou classificar dessa maneira. Sim, então, isso assim, é uma consequência do trabalho que foi desenvolvido. Tem então, assim, às vezes era confortável para a pessoa ser reconhecido por isso. Porque, assim, quantas pessoas se dispuseram a entrar no ramo que nós estamos aqui para poder discutir? Não é só isso, é desconstruir a ideia. E quantas são as histórias de médio de trabalho que atende 40 pessoas no manhã? Sim, consulta jato. Isso é humanamente impossível, né? E aí, assim, não é uma pessoa ou outra, às vezes chega na Salubritar e fala assim, cara, tinha quanto tempo que eu não entrava no consultório e de fato as pessoas demoravam examinado. E aí, assim, o que a gente pensa que é uma normalidade e que deveria ser, eu vou puxar um assunto que você discutiu aqui, você falou, e eu vou levantar uma polêmica que não precisa responder agora, não. Até para o pessoal pensar. Então, quando a gente fala dos exames, da avaliação, já falamos da questão da anamnese, que é tão importante conhecer. E, cara, às vezes o colaborador chega lá e aí naquela avaliação você sente a necessidade, eu preciso de uma avaliação específica ali. Sim. Ou seja, eu preciso de uma contribuição de alguém que às vezes você não consegue identificar momentaneamente. Exato. Imagina só, vou chamar aqui o pessoal da ortopedia. Às vezes tem uma questão ortopédica que eu quero investigar. Não é punitiva a investigação. A investigação é justamente, muitas vezes, para manter a qualidade desse colaborador ali, de trabalho, ou mesmo para orientar em relação à questão. Quantas vezes as pessoas falaram assim, se não fosse por vocês, eu não ia saber que eu tinha esse problema. Sim. Não era sabido que eu tinha esse problema. E a gente orienta. E aí tem uma questão que eu acho que é importante a gente discutir, que é o seguinte. Tem que entender a importância dessa consultoria e da avaliação médica, por exemplo, desse colaborador, porque quando eu encaminho essa pessoa, às vezes para um ortopedista, cara, e eu preciso de uma avaliação, os relatórios eles precisam vir casados muito pelo que é solicitado. Ele não pode vir tão vago. Quando eu te falo tão vago, repetir o que você já encontrou ali. Exatamente. E essa é uma dificuldade que eu vejo, assim, uma crítica, inclusive, não ao profissional, mas à interação.
falta-se muito com essa percepção. Mas é aquela questão, né, Zé? A formação médica, ela não é direcionada. A gente não tem. Poucas são as faculdades que têm uma matéria durante a graduação de saúde ocupacional. Eu não tive. Eu estudei na melhor daqui. Talvez na do Brasil, né? Sem polêmicas. Mas eu não tive essa matéria. Né? Então, assim, eu não tenho esse olhar. E o médico do trabalho, por mais que isso possa soar polêmico, ele é uma atividade, muitas vezes, investigativa, pericial. Né? Não à toa não se pode fazer medicina do trabalho para emissão de ASO, admissão, periódico de emissão, não se pode fazer por telemedicina. Né? Existe norma do CFM que não permite fazer por telemedicina. Então, galera, se está comprando isso aí no mercado, pode denunciar, tá? Isso não pode ser feito. E assim, não é uma proibição vazia, é porque tem um motivo de não poder ser feito. O motivo é que a gente tem que investigar um quadro de saúde. Muitas vezes a pessoa não está aberta. Eu não sou um médico de confiança da pessoa, certo? Exatamente. Você procura um médico seu, a mulher procura um ginecologista, o homem vai no coloproctologista, um cardiologista, você procura um médico de confiança seu. Né? Você se abre com uma pessoa porque ela vai conhecer sua intimidade. O médico de trabalho, não. Sim. O médico de trabalho, você está indo ali porque você tem que ir. E muitas vezes é uma situação desconfortável. Você não quer estar ali, você não quer dividir informações de sua saúde com aquela pessoa porque você não conhece. Muitas vezes você vai fazer um periódico a um médico, depois outro periódico a outro médico, depois outro periódico a outro médico, depois é outro médico, outro médico. Você não cria a relação médico-paciente, você não cria confiança. Então a gente precisa realmente fazer uma atividade investigativa. Tem que fazer uma atividade quase pericial. Então a gente busca informações onde elas não são facilmente nos relatadas. Certo? Isso é muito importante, gente. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais algumas coisas que a gente está lançando aqui, né, na conversa, pode estar meio obscuro e tal, mas a gente vai ter outros materiais, a gente vai explicar tudo direitinho, cada coisa que a gente está mencionando aqui. Mas o exame médico ele tem também 2 objetivos básicos. Primeiro é o diagnóstico individual, para saber se eu tenho alguma conduta sobre aquela pessoa. E essa conduta pode ser aptidão ou inaptidão no ASO, né? Já que eu sou o médico que faz o ASO. Mas pode ser, talvez, uma orientação sobre ajuste de medicação, porque a pressão não está bem controlada. Ou o seu exame de glicemia deu uma alteração aqui, a gente precisa melhorar esse controle de diabetes. Ou você nem sabe que tem diabetes ainda, mas aquele primeiro exame rastreou essa possibilidade, a gente vai te conduzir, vai te orientar a procurar um especialista para a gente fazer esse acompanhamento em conjunto, porque minha função não é tratar, mas eu tenho que, no mínimo, dar uma orientação àquela pessoa que está ali na minha frente, se eu fiz um diagnóstico, certo? Então a primeira coisa é o tratamento daquele indivíduo, aquela pessoa que está ali na minha frente. Só que os exames médicos ocupacionais, eles têm uma outra função, porque o médico do trabalho, ele não é simplesmente um médico de uma pessoa, ele é um médico de uma população de pessoas. A gente tem que trabalhar com estatística. Então, é muito diferente se naquela população de 100 trabalhadores eu diagnostiquei 20 com hipertensão ou se eu diagnostiquei 20 que são obesos. As condutas que a gente vai tomar em relação àquela população de pessoas são diferentes. Então, a gente tem essa vigilância epidemiológica ativa. A gente vai buscar informação naquele exame e daquelas informações vão gerar um rol de condutas, tanto individuais quanto populacionais, e que eu preciso ter certeza que eu estou fazendo. E aí a gente até parte para nossa outra oportunidade aqui, né? Já pega o gancho, que é, além dos exames médicos, o que a gente tem muito dentro da área de saúde, dentro do PCMSO, que são as campanhas de promoção à saúde. Pois é, e aí, assim, quando você fala dessa questão, principalmente voltada para a parte do exame, eu estou fazendo ali, quando eu estou colocando exame, assim, seja ele complementares ou o exame clínico, médico, clínico propriamente dito. Se a gente for pensar nessa linha de raciocínio, eu consigo afirmar de que o exame, por mais que ele seja feito em um colaborador, de maneira individualizada, ele traz dados coletivos. Sim. Porque, assim, a ação de examinar alguém é uma ação individual, até porque a pessoa precisa garantir o sigilo, a questão toda, a privacidade, só que as informações que são coletadas, elas servem exatamente para ações de maneira coletivas. Exatamente. É ali que a gente monta os perfis, né? Então, assim, pode ser que tal empresa tenha no seu hall de colaboradores ali um perfil de uma galera que é sedentário. Exatamente. Tem um perfil de galera que tem problema ortopédico, que tem problema cardíaco, que vai ter um problema de saúde mental. Exatamente. Então a gente tem tudo isso. E não só nessas questões assim, né, Zé? Mas muitas vezes a gente identifica, por exemplo, se eu tiver um diagnóstico em recorrência numa certa população, me indica que há algo errado.
Vou dar um exemplo prático, né, de um fato que ocorreu com a gente. Um cliente que é uma escola, né, várias unidades de escola, e dentro de uma dessas unidades tinha lá o pessoal da cozinha, que fazia... como se fosse uma escola que oferece refeição, né, oferece almoço e tal. E dentro da população de cozinheiros, são 4, 2 chegaram no periódico e queixaram dor no ombro. Né? Uma queixa de dor. Não tinha diagnóstico se tinha tendinite, se tinha alguma alteração. Não, uma queixa. Mas a partir da queixa de 50% da população daqueles trabalhadores, eu falei, opa, a gente precisa dar uma olhada naquilo ali. E aquilo desencadeou a realização de uma avaliação ergonômica. A avaliação ergonômica encontrou problemas ergonômicos naquele setor, de carregamento de peso, de questão para mobilizar a panela, que era aquelas panelas de 30 litros, né? E aí foi ofertada a solução ergonômica, colocar um carrinho, para colocar a panela no carrinho e fazer o deslocamento da panela no carrinho ao invés de braço. E aquele problema foi sanado. Então, assim, se a gente não tivesse esse exame médico com esse olhar, tanto investigativo quanto esse olhar para a população, poderia ser simplesmente um diagnóstico individual. Poxa, é um quadro de dor no ombro de uma senhora de 50 anos, talvez obesa. É uma doença degenerativa, pode ser. Se eu pegar simplesmente essa descrição dessa forma, eu não trago nenhuma relação com o trabalho. Mas a partir do momento que mais de uma pessoa apresenta aquele diagnóstico, a gente vai com um olhar. Peraí, aqui pode ter alguma situação específica. E a gente vai atrás e busca, levanta e resolve. Essa é a essência da saúde ocupacional, viu, gente? Não é fazer ASO. Não é emitir um papel para fiscalização ver, para mandar para o E-Social. Não, não é isso. Vamos reforçar aqui. A função da saúde e segurança do trabalho é preservar a saúde dos trabalhadores, é preservar a integridade física, a segurança. Se a gente não tiver esse olhar, se a gente não seguir nessa linha, né, de um diagnóstico leva a uma investigação, a gente está fazendo papel. Então, e assim, quando você fala essa questão, aí me lembra exatamente assim, ó. Então o que a gente gera é indicador, que vai indicar para qual caminho a gente vai seguir. Perfeito. Lógico, baseado exatamente naquelas questões. E, gente, não é dado somente. Os dados vão acontecer. Só que os dados parados, sem fazer esse estudo, sem conseguir fazer essa interação, ele não é um indicador. E sem gerar uma ação, né? Porque também não adianta eu levantar um indicador, estou com absenteísmo de 10% okay, beleza. O que a gente vai fazer? Vai bater palma para ele? Vai guardar? E quando eu falo assim, ó, dentro do critério quando a gente fala de epidemiologia mesmo, e aí o relatório analítico, que anteriormente chamado de relatório anual, é a mesma coisa. Hoje ele traz algumas análises que são possíveis de serem feitas, que também era possível anteriormente, antes, mas que, na realidade, pelo nome... O pessoal não fazia porque não estava na norma, né? Exatamente. Agora e aí a construção é essa. Quando a gente fala desse indicador, eu pego muito esses termos, porque, gente, a gente precisa aprender a valorizar e, de fato, o sarrafo da medicina ocupacional ele tem que ser aumentado. Sim. Não é produtor de papel. Sim. E sim, a gente tem que saber fazer análise, inclusive, de indicador. Porque é isso que garante exatamente a assistência com qualidade. E aí, assim, o próximo ponto que a gente fala dessa questão das ações de promoção, eu não tenho como fazer uma promoção, vou até mudar. Eu tenho, mas ela nem sempre vai ser assertiva. Se não tiver indicador... Outro exemplo objetivo, tá? Eu preciso dar uma palestra aqui para CIPAT. Sim. Semana de Proteção Interna, aquele negócio todo. Que palestra que a gente vai fazer? Pode ser aquela que tá lá na lei mesmo, da STI. Sim. Até me contou, assim, da comichão. Cara, o que a gente vai fazer ali, se vai fazer uma palestra, se vai fazer uma ação, tem que ser voltada para o diagnóstico que você levantou ali. Sim. Poxa, adianta eu falar de DST e AIDS se a minha população de trabalhador vai ser um monte de idoso de 65 anos? Faz sentido algum. Sim. Né? Eles não são um grupo de risco para DST e AIDS. Agora, são um grupo de risco para um monte de outra coisa. Sim. Então eu vou deixar de falar um monte de assunto que é de interesse daquela população e falar uma que está na norma. Aí, de novo, o pessoal fala assim comigo. Se eu não fizer, eu vou ser multado? Cara, eu vou falar de novo, porque eu falei isso da vez passada lá, usando a investigação de acidente como exemplo. Né? Se você tem isso estruturado, se você planejou, se você está justificando por que você está fazendo B ao invés de A, cara, não existe fiscal do trabalho, não existe auditor, não existe nada no mundo que vai te penalizar por isso. Você está fazendo um trabalho bem feito. Né?
Ah, mas você deixou de falar isso aqui tá na norma. Lógico que não vai dar problema. Lógico que não vai dar. Mas a gente precisa estruturar. Eu preciso colocar ali por que eu estou fazendo isso. E não é difícil. E aí entra numa questão que a gente falou dos documentos, por exemplo, de entender por que um documento é seguido. A gente falou ali do PCMSO, que advém do levantamento do PGR, falando das campanhas aqui, que também vão ser um indicador. E aí mostra pra gente o seguinte, não é tamanho de documento que faz diferença, e sim as ações que são colocadas dentro dele e o quanto a sua consultoria está conseguindo fazer isso. Exatamente. Quando eu estou falando essa oportunidade de serviço, é necessário que você consiga acompanhar o seu cliente desde o início até aquele processo, não vou falar final não, mas até aquele processo ali mais capilar possível, que atinge a capilaridade maior, a periferia maior que tem ali. Então, se a gente não tem, se começa a existir atravessadores, eu fico com o Frankenstein. Eu fico pedacinho feito de um, pedacinho feito do outro, pedacinho. E é uma coisa que a gente procura. Não vai dar resultado. Não vai. Não vai dar resultado. Gente, hoje, Salubritar, a gente procura acompanhar o processo do início até a capilaridade dele. Porque você imagina, em relação à campanha de saúde, imagina alguém que chega assim e fala: eu preciso de uma ação para Outubro Rosa. Aí beleza, aí você olha, quem te pediu para executar a ação é uma consultora, é obra civil. Sim. Que sentido tem fazer aquilo? Só tem homem lá dentro. Tem sentido eu falar? Aí você fala assim, mas ele vai levar, vai replicar a informação para o ambiente familiar. Dificilmente. É muito melhor a gente olhar, já que é um monte de homem, então vamos fazer de Novembro Azul. Mas nós estamos em outubro, nós não estamos em novembro. Pois espere novembro. Não faz sentido gastar energia, gastar grana, gastar fosfato para fazer uma ação de Outubro Rosa se tem uma população só de homem. Não adianta eu fazer Novembro Azul se a população é só de mulher. Né? Não adianta eu falar de DST-AIDS uma população de idoso. Não adianta eu falar de artrite reumatoide para a população de jovem. Tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser direcionado para aquele perfil. E é por isso que a construção do PCMSO tem que ser tão importante também. Assim como do PPRA, né, que a gente falou, tem que ser tecnicamente muito bem embasado. Do PCMSO também tem que ser. É muito diferente. Eu posso ter uma atividade muito semelhante. Vou tentar pegar aqui uma atividade semelhante. Não sei, de atividade semelhante. Mas se eu pegar perfil de uma empresa que é operadora de telemarketing, o perfil populacional é muito diferente da construção civil. Ou de vigilância armada, né? Que a maioria é homem. Então as ações elas vão ser completamente diversas. Tem que ser. Porque se não forem, não vão alcançar o resultado nenhum. Eu tô fazendo, igual você falou, tô fazendo ações soltas, Frankenstein, eu gosto muito de chamar de ação purpurina. Parece tudo muito bonito, você tira umas fotos, você fala que você fez o negócio, mas não tem conectividade, roda no e-mail corporativo da empresa, que fizemos aquela ação e tal, não sei das coisas. Mas que resultado que aquilo trouxe? Nenhum. E aí, assim, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala desse tipo de ação, pra vocês não estar comprando, na realidade, só marketing. Em vez de ação propriamente dito. Gente, foto bonitinha, de que aquilo vai ser feito, a gente fez, um monte vão fazer para vocês. Mas a efetividade, ao final, quando a gente faz a análise, como é que foi durante o ano? Aqui, não é aparecer no início para poder fechar um contrato, aparecer no final do ano para mandar reajuste, não. É realmente acompanhar. E se eu não tenho isso, eu não consigo garantir. Quando eu falo garantir, eu não tô falando que é de condição sine qua non, não. É garantir que a gente está acompanhando esse processo. E que a possibilidade disso dar certo é muito maior. Sim. Então, assim, quando a gente fala da campanha, falando do documento da campanha, assertividade e acessibilidade da ação. Sim. Tornar aquilo acessível para quem está escutando. E isso é importante porque falar de... Vou dar um exemplo claro. Talvez na nossa população, eu estou pegando dentro do Brasil, falar em Belo Horizonte, por exemplo, determinada época do ano, de dengue, vai ser muito assertivo para a gente. Sim. Para todo mundo. Só que se eu falo de uma doença tropical no local fora do Brasil, cara, não faz efetividade nenhuma para aquilo ali. Porque não é uma realidade vivenciada. Vou trocar em miúdos aqui, mais ainda. Falar imagina que o ônibus escolar em Belo Horizonte deu problema. Ok. Se eu falar de ônibus escolar, lá em Manaus, acesso escolar é por água. Ou seja, eu tenho a mesma ação, só que com ferramentas diferentes. Eu posso fazer uma campanha de Novembro Azul. Sim. Se eu estou fazendo para um canteiro de obra, eu tenho que falar de um jeito. Se eu estou fazendo para uma população de bancários, eu tenho que falar de outro. Exatamente. O nível é outro, a percepção é outra.
a profundidade de domínio do assunto é outra, o acesso à informação é outro, é tudo outro. O método tem que ser outro, né? Tem que ser completamente diferente. Às vezes a gente consegue falar, e é um jeito pelo qual, por isso que é importante enxergar quem a gente está fazendo assessoria, de que às vezes falar de Novembro Azul não precisa citar Novembro Azul. O assunto ele pode estar englobado nas ações diversas. Sim. E ele naquele momento, porque, gente, imagina só, tem linguagem técnica, isso é uma coisa importante falar, de que ela é muito importante para mim, para você, para o engenheiro que vai estar ali, mas para o cara que está lá na frente, o cara que está na operação, cara, se aquilo chama um dado técnico, se aquilo tem uma nomenclatura técnica, e nada tem uma diferença para ele. Sim. Eu quero saber a ação. Como é que a gente está abordando isso? Qual que é o nível de consultoria que vocês estão oferecendo que consegue chegar a grande população que a gente atende é a operação, cara. Sim. Tem empresa que a operação às vezes vai ter um nível de escolaridade maior? Vai. Mas quando você está falando aí, qual que é a grande maioria dos trabalhadores brasileiros? Construção civil. Você vai ter ali, e aí vai ter gente que, se eu não falar a língua, eu não torno a informação acessível e nada contribui para a evolução disso. Exato. E lembrando que um outro dado, e hoje saiu uma notícia, eu vi hoje em algum lugar, mas não vou lembrar onde, mas que os empregos informais já superam os formais. Uhum. Isso saiu em algum portal de notícias hoje, mas eu já tinha trazido essa notícia no início do mês, no início de fevereiro, já tinha saído um estudo demográfico da OIT, só que em inglês, né? Não tinha sido traduzido ainda. Uhum. Esqueci como é que é a sigla do OIT em inglês. Mas que a gente estava tendo essa virada, que a gente tem a maioria de empregos informais em relação aos formais. Então hoje, a gente, inclusive, o nosso braço, né? Porque praticamente quem compra esse serviço nosso são empresas que têm empregado CLT. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue chegar nem na metade da população trabalhadora, efetivamente trabalhadora. Sim. Porque eles estão informalmente aí. Então a gente não faz exame médico no cara, a gente não faz campanha de promoção à saúde, a gente não faz nada, porque esse cara tá na informalidade. E o cara só adoece se for CLT? Não, rapaz, e aí você fala assim, olha onde a gente tem um hiato muitas vezes, né? Cara, assim, que negócio. Tem um hiato da norma. Sim. Né? Não vai em momento nenhum ela cita, é como se falasse assim, eu só tenho obrigação com CLT. Cara, e o outro cara que tá envolvido no processo? Se a gente tirar... Isso é uma crítica da gente, tá? Imagina se eu tirar como pressuposto que a norma ela tá tendenciando, ou deveria ser tendenciada para garantir a saúde do trabalhador. O cara não é trabalhador só se ele for CLT. Exatamente. Ele trabalha de outra maneira também. A percepção que traz é que o trabalhador informal não é trabalhador, né? Sim. Mas a questão é, quem é que vai assumir isso? Sim. Né? Porque, por exemplo, o SUS hoje tem poucos CERESTs, que são centros de referência de assistência ao trabalhador, que poderiam absorver essa questão do trabalhador informal. Só que são poucos, né? Não tem uma estrutura adequada e tal. Aí é que negócio, a gente teria que entrar naquela discussão, teria que ter mais investimento público e tal, mas, cara, não tô aqui para discutir isso. Né? Então, realmente, a gente fica à margem metade da população trabalhadora no Brasil. Metade da população trabalhadora do Brasil fica à margem de toda essa estrutura que a gente cria de promoção à saúde, de prevenção a adoecimentos, de prevenção a acidentes. Né? Então aí, dirigindo moto igual um louco, 14 horas por dia, sem saber mesmo se pode dirigir moto. Sim. Né? Mas eu tenho a CNH do Detran que fala que eu posso dirigir moto. Pode dirigir, mas dirigir profissionalmente são outros 500. Exatamente. Né? Você ter a habilitação para dirigir é uma coisa. Você trabalhar com aquilo profissionalmente é outra. Né? Vou só puxar uma questãozinha, que vai ser um dos programas que a gente vai falar lá na frente, quando você fala assim, eu estou apto para dirigir. Estou habilitado. E eu vou fazer essa atividade dentro do serviço, é aquela questão que a gente falou. Isso é um risco que as pessoas têm muito, de que, então fulano vai ter condução veicular. Tá, como é que a gente pensa em condução veicular dentro de uma situação de trabalho? Todo mundo que tem CNH e que pode, quando eu falo pode, assim, ele está apto para executar, vai estar esse risco, eu tenho que fazer exame? A gente tem que vem discutir isso um pouquinho quando a gente vai falando dessas questões específicas. Mas voltando aqui, senão a gente não segue. Só lembrando que a gente está no segundo tópico. A gente ainda tem mais 3 aqui para poder falar. Então vamos lá, das campanhas de saúde. Basicamente aquilo, né?
temos que direcioná-las para a população de trabalhadores específicas daquela para onde eu estou fazendo essa campanha, né? Eu tenho que objetivar. Estou fazendo essa campanha de promoção à saúde auditiva, porque aqui a população exposta é grande, ou então estou tendo casos. Por aí vai, a gente tem que ter essa análise. Uma pergunta, por exemplo, assim, ó. Como é que você entende se eu falar assim, ó, campanha e ação de saúde? A gente vê muito isso assim, colocado assim, eu tenho que fazer essa campanha, eu tenho que fazer essa ação. A gente pode até pensar assim, que campanha talvez um agrupamento de ações ou né, várias ações estruturadas, como se fosse um programa, né? Porque campanha não chega ali, estamos fazendo uma campanha sem ser ação. Não, campanha envolve ter mais de uma ação. Eu chegar lá e fazer uma palestra não é uma campanha, é uma ação, certo? Só que essa ação, essa palestra, ela pode estar inserida, por exemplo, dentro da CIPAT. CIPAT é uma campanha. Tem várias ações ali organizadas, estruturadas, objetivadas em torno daquela situação. Ou então, se a gente está tendo casos de ocorrência de uma doença, por exemplo, perda auditiva, vamos lá dentro do PCA, né, do Programa de Controle Auditivo, vamos fazer uma campanha para melhorar esses índices aqui. Vai ter que ter uma palestra, uma ação, vamos revisar o diagnóstico de todo mundo. Enfim, a gente vai estruturar várias ações ali dentro para que aquela campanha específica tenha algum resultado. E aí, assim, se a gente perguntar assim, para você que está ouvindo a gente aí, pessoal, será que você está comprando a ação isolada? Ou de fato sua empresa está fazendo campanha? Exatamente. Porque geralmente o cliente também, quando bate na porta, ele vem atrás da ação isolada, né? Exatamente. Ele vem atrás de uma ação porque ele precisa. Aquilo foi indicado, a compra, ele precisa executar aquele item que está no plano de ação, ele está fazendo cotação de 3 preços, por aí vai. Só que negócio, a pessoa chega, preciso de uma ação dessa. Você faz? Cara, faço, mas eu tô te avisando que não vai ter resultado. Você não prefere ter uma consultoria? Exato. E uma coisa que a gente fala muito assim, gente, tudo que a gente está falando aqui, seja o que a gente faz no mercado hoje, seja os nossos clientes que entendem hoje, porque isso é importante, isso não é de um dia para a noite. Isso requer um tempo. Isso é uma questão educacional de mudança de cultura. Então, assim, quando os primeiros clientes, quando vêm para a gente, muitas vezes, eles têm um estilo exatamente de ação isolada. Às vezes eles compram aquilo porque foi indicado. Na época agora, por exemplo, do E-Social de maneira muito ativa, a principal ligação que a gente tinha era aqui, eu tô precisando fazer aquele negócio que agora falou que é obrigatório. A minha contabilidade tá falando. Olha como é que a gente tem um espaço para caminhar. A medicina do trabalho sempre falou assim, é preciso que seja feito, isso é necessário, isso aqui é um condicionante, isso precisa ser feito para melhorar inclusive a relação entre empresa, trabalhador. Só teve força quanto quem? Estou guardando as devidas proporções e importância de cada um. Quando a contabilidade falou que, agora você precisa fazer. E que negócio, né? Sempre precisou, sempre foi obrigado. Exatamente. Só que agora a fiscalização ela é em tempo real, ela é por um sistema. Ela não é mais o fiscal batendo na porta da empresa. Peça o documento. Eu não precisa pedir seu documento mais. Ele é verificável lá. Exatamente. Mas é aquele negócio. Obrigatório sempre foi. Mas por que as pessoas não fazem? É aquela velha reflexão. Era obrigatório? Era. Por que as pessoas não faziam? Porque não tinha valor. Sim. Acho que não é nem por causa de custo. Não, chegava valor. Falou, vou pagar naquilo ali. Qual a importância disso aí? E o que aquilo ali tá me devolvendo? Exatamente. Tá melhorando minha lucratividade? Tá melhorando a produtividade? Tá me reduzindo prejuízo? Não, tá fazendo nada disso. Tá fazendo um monte de papelzinho que fica guardado na minha gaveta. Então pra que eu vou comprar? Pra que eu vou pagar caro nisso aqui? Só que eu tô investindo, eu tô gastando. Isso. Né? E quando você fala dessa questão, eu vou... entender que aquilo é uma coisa de valor é importante, né? É diferente de financeiro. Valor não é custo somente, cara. Exatamente. Valor é o quanto aquilo impacta de maneira positiva ou se eu não fizer, quanto vai impactar de maneira negativa no meu processo. Exatamente. Que negócio, a percepção, envolve a percepção da pessoa, né? Isso. O critério de valor. Então aí, de novo, a gente já falou isso aqui em outros episódios, mas por que o profissional de saúde e segurança do trabalho não se sente valorizado? Isso. Porque o mercado não vê valor. Por que não vê valor? Porque a gente passou anos produzindo documento. Aquilo não trouxe impacto nenhum. Mais do mesmo. Para as empresas. Mais do mesmo. Quem conseguiu trazer impacto positivo para a empresa não se sente desvalorizado. Se sente valorizado. Tem salário bacana, tem um reconhecimento legal,
né? Então, assim, esses profissionais que sempre entregaram um trabalho bom, eles não se sentem desvalorizados. Quem reclama é porque ainda não conseguiu mostrar o valor do seu trabalho. É isso. Uma analogia que eu vou fazer aqui. Nós, Salubridade, a gente trabalha. Já falei com vocês assim, a gente gosta de desafio e pensar de maneira diferente. Sair do que normalmente as pessoas pensam. E aí, uma crítica assim: o quanto o mercado de consultoria fica igual passarinho e filhote e esperando a NR mudar para eles mudarem. Sabe, assim... Exemplo é o que você falou aqui. A gente teve uma alteração do relatório anual para o relatório analítico. Aí todo mundo passou a ter uma análise um pouquinho mais epidemiológica no relatório analítico. Mas mesmo assim, o relatório analítico que está ali definindo a norma, ele não te dá o que você precisa para executar ações que vão trazer resultado. Para ser um indicador, não. Só que aquele negócio, o pessoal assume o que está na NR como sendo o que eu preciso fazer. De novo, gente, o que está na NR é o mínimo que você precisa fazer. E geralmente o mínimo não traz nada de bom, não. É o mínimo. Cara, NR é só obrigatoriedade legal. O norte é esse. É igual carro. O carro tem que ter, é obrigado a ter quantos airbags? 2. Um que tem 6 não é melhor que tem 2? Então, assim, aí você vai comprar o de 2 porque a lei só obriga o de 2? Não. Então, esse é um pensamento que eu, assim... Não consigo entender como é que as pessoas não pensam, mas também, ao mesmo tempo, é o que torna a gente diferencial no mercado. Que gente, eu não preciso de uma modificação na NR para eu poder modificar. Para melhorar. Para melhorar. Eu não preciso de uma... só a NR. Então eu vou ficar aqui esperando se a NR passar 20 anos, que é uma questão burocrática, já aconteceu uma atualização muitas vezes, eu vou ficar 20 anos na mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Teve uma discussão num grupo de WhatsApp de médicos de trabalho, deve ter sido semana passada isso, que estavam discutindo se a pessoa que ficou afastada por 25 dias do trabalho, afastou do trabalho por 25 dias, se ela tinha que fazer retorno ao trabalho para voltar ou não. Né? Por quê? Por que dessa pergunta? Né? Porque a norma fala que tem que ser, que a gente faz retorno ao trabalho se a pessoa fica afastada por 30 ou mais dias. Agora, eu sou o médico do trabalho, certo? E aí tem um gatilho lá na norma também que ninguém... Por aquele ali o pessoal passa despercebido, que é o médico do trabalho tem plena liberdade, tem plena capacitação técnica, tem pleno poder para ser mais rigoroso que a norma. Né? O texto não é esse, mas é isso que está escrito lá. Eu posso chegar e falar, meu amigo, se você ficou um dia afastado do ambiente de trabalho, você tem que fazer um exame de retorno ao trabalho para voltar. Mas eu sou médico, eu defino isso. Só que aquele negócio, a pessoa queria fazer o exame o médico, em questão que levantou essa dúvida, ela queria fazer o exame de retorno ao trabalho, e estava com medo de infringir uma norma, infringir uma lei, porque não ficou 30 dias afastado. Eu falei, não, gente, vocês estão interpretando errado. A norma te traz critérios mínimos. Ou seja, se a pessoa ficou 35 dias afastada do trabalho, eu sou obrigado a fazer o exame de retorno ao trabalho. Agora, se ela ficou 20, eu não sou obrigado a não fazer. Eu posso fazer se eu quiser. Eu sou o médico de trabalho, eu decido. Sim. Eu falo, não, para voltar pro trabalho, para eu ter segurança, que você tá voltando bem, não sei do que, eu preciso te ver. Você precisa de um ato de retorno ao trabalho. Então você pode ter a sua conduta, você pode definir isso, desde que ela seja mais rigorosa, melhor do que tá na norma. Você não pode, não, eu vou fazer com 40 dias. Não, porque a norma fala 30. Agora, se eu quiser fazer com 20, com 15, com 5, com 1, eu posso. Tá na minha prerrogativa de trabalho. Então, e aí quando você fala essa questão, eu falo assim, deixa eu bater aqui para poder falar o que eu penso. Sabe assumir responsabilidades? E assim, quando eu falo assumir responsabilidades cara, existe um documento que é um documento norteador para ser seguido. Não tô falando que ele é bater a cabeça, pronto, acabou, é só ele, não. Mas o documento norteador, o médico do trabalho, quando ele faz o PCMSO, ele tá falando... Cara, a condução vai ser desse jeito, sob a minha supervisão. Médico examinador, dessa maneira. Isso, você tem que fazer exato. Pessoal, a norma pode falar isso, contudo, no meu entendimento, para melhor avaliação, todo trabalhador que passar por isso também deve fazer. O que a norma faz, ela é ampla. Mas tornar específico cada situação... Cara, é papel do médico coordenador. Senão não precisava ter, né? Exato. Era só pegava a norma e falava assim, na norma leva sua norma aqui, ADM, faça a leitura da norma, encaminha para qualquer médico que tiver. E não é assim. Então, assim, o programa serve exatamente para você assumir, eu quero diante da avaliação, e não uma questão somente porque eu quero, mas a avaliação que foi feita, para essa... Gente, não precisa ser igual para todo mundo, não.
quando a gente faz uma avaliação, inclusive esse PCMSO, ele vai ter a particularidade da empresa. Sim. Tem empresa que às vezes você vai falar assim, ó, não, ok, eu consigo e acho que é notório e realmente é entendível que seja conforme norma, 30 dias ou mais. Só que tem empresa que a operação do processo já traz situações de adoecimento mesmo antes, ou mesmo de necessidade de monitorar. Então, se a pessoa ficou... E outra coisa, imagina que se eu vejo uma necessidade de alguém que ficou afastado por uma semana, e é algo que você acha que pode impactar para o trabalhador, inclusive, cara, você pode chamar de maneira especificamente essa pessoa, encaminha ele aqui para a gente avaliar melhor. Você pode pensar, por exemplo, se eu tenho um trabalhador com porte de arma de fogo, certo? Ele pode ser vigilante, ele pode ser policial, pode ser qualquer coisa. Ele tem uma arma de fogo na cintura. Se esse cara ficar 5 dias afastado por um problema psiquiátrico, é lógico que ele precisa ser avaliado para voltar. Só que a norma fala com você que não precisa. Se você for na norma, lá não tá escrito essa obrigatoriedade. E o que o cara fala assim, mas eu segui a norma. Cara, você seguiu a norma e não foi efetivo. Exatamente. Né? Mas eu não preciso seguir esse mesmo padrão caso eu esteja lidando com um operador de telemarketing, que também afasta muito por doença neuropsiquiátrica, né? Mas é um perfil completamente diferente. Sim. O retorno dele... depois de 10 dias, 15 dias afastado, não é tão impactante, não vai trazer risco para ele, não vai trazer risco para quem está em volta. Agora, para um cara que tem arma de fogo, o raciocínio é diferente. Então, eu posso, inclusive, definir essas condutas baseado no perfil de trabalho, no perfil da pessoa, certo? Sim, posso. E aquela questão assim, ó, e aí, sabe lá no início que a gente falou assim, que a gente tinha grandes críticas à norma, para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, pessoal, não é que a gente não queira cumprir a norma, não. Pelo contrário, de novo, né? A gente não quer. A gente tem que falar isso todo dia. Exato. Não que a gente não queira cumprir a norma, pelo contrário, o que a gente quer é cumprir mais do que a norma. Eu quero fazer um trabalho tão bom que cumprir a norma é banal. Exato. É uma coisa rasa. Assim, é embrionário cumprir a norma. Exatamente. É embrionário, assim, é o princípio de uma gestão realmente que tem que ser feita. Então, quando a gente fala da crítica na norma, e é uma característica nossa mesmo, é de que ela não pode ser um norteador para o principal de cima, não. Ela é o de baixo. Quando eu falo de baixo, não que ela é menos importante, mas ela é embrionária, onde a gente começa a pensar isso. Por exemplo, vou usar esse gancho para passar para o nosso próximo item. que toda hora fica perdido esses itens. Mas vamos lá. Próxima ação, que é uma oportunidade, é uma coisa que a gente faz dentro da saúde, né? Que são... campanhas específicas. Eu peguei aqui um exemplo aqui, por exemplo, quais são os critérios, o que a gente vai fazer para avaliar, onde a gente vai poder colocar um portador de deficiência física. Né? Então, a gente precisa de ter um norte já pré-definido para saber aonde eu encaixo um portador de deficiência física. Exemplo básico. Se eu pegar um cadeirante e ele for para uma construção civil, ele não consegue entrar, mas tem inapto, ele não consegue adaptar aquele ambiente. Mas, se for para uma atividade administrativa, ele é plenamente, né, ele pode ser aceito. Sim. E se a gente não tem esse ponto bem definido, vira terra sem lei, né? E é conforme qualquer avaliação de qualquer pessoa. Por exemplo, existem pessoas que, mesmo não sendo PCDs, elas vão ser avaliadas e podem estar inaptas para a construção civil. E isso é uma dor do mercado, né? A gente já teve situações de RHs, de empresas que entraram e falaram, eu preciso de um auxílio aqui porque eu vou anunciar uma vaga que é para PCD, né, específico para PCD, porque tem essa cota para preencher e tal, e eu não sei como é que eu comunico isso internamente, como é que eu comunico isso externamente. Quais são os critérios, como é que funciona o processo, se a pessoa vai antes para você e depois faz o exame médico, se faz o exame médico e depois faz laudo. Enfim, a gente estrutura isso e é um campo interessante para as empresas, que hoje elas estão, né, várias empresas estão focando muito no ESG, né? A questão de ter um portfólio de atuação mais sustentável, focado no social, isso entra muito lá, Então, essa questão do PCD é uma questão bem importante que a saúde ocupacional deveria ter um olhar um pouquinho mais atencioso. E eu vou puxar, assim, o que a gente já fez nessa área? Só por exemplo, pra vocês terem ideia. Tem um dos nossos clientes que a gente construiu com eles, eu não vou falar que foi um programa específico, mas foi uma metodologia de rastreio. Sim. E aí a gente começou como? Uma política, pessoal, né? exatamente. A gente não fez isso num único momento.
Se eu não me engano, a gente demorou em torno Ralou, de 2 a 3 meses para isso ficar completo. Porque a primeira questão que a gente tinha que fazer, e eu tô falando que eu participei de maneira muito ativa com os meninos, com a discussão, foi de primeiro levar o conceito de que é isso para a galera. Detalhe importante, gente, um PCD ele pode ter entrado na empresa sem ser PCD. E se tornar um PCD lá dentro. Sim. Ou seja, ele está trabalhando ali, ele tem aquela condição ou aquela característica que vai tornar ele uma pessoa com necessidades ali. E aí, naquele momento, se eu não levar essa informação para ele vai falar, não, mas se eu falar que eu tenho isso, a galera vai me olhar de maneira diferenciada. Cara, a sua competência ela já está sendo feita todo dia ali, e nada muda esse padrão. Né? Exato, por isso que quando a gente começou com o nosso cliente, e aí para quem não tem isso no mercado, a gente desenvolve isso com os nossos clientes de gestão, de que eu preciso fazer levar a informação. Sim. A gente levou a informação para todo mundo se sentisse à vontade e não um critério obrigatório, se sentir apressado para fazer aquilo. E depois a gente falou, gente, guardadas a particularidade de todo mundo, o sigilo de todo mundo, quem se sentir à vontade de entender que tem alguma característica que isso possa ser avaliado, gente, na avaliação, pode ser que vai ser enquadrado ou não. Exatamente. Então, assim, levar isso para a população e esses colaboradores se sentirem à vontade para se colocarem candidatos a isso. E recentemente, né, Zé, teve uma mudança de postura dentro do Ministério do Trabalho. Acho que é até um episódio legal conversar com a doutora Laila, trazer ela aqui. Sim. Para falar dessa questão do PCD. Que ela ficou mais inclusiva, né? Antes a gente olhava para a deficiência em si, agora a gente tem um olhar muito mais voltado para a funcionalidade e até outras questões que não envolvem tanta funcionalidade, mas se a pessoa tem alguma sequela estética muito bem definida, ela pode ser considerada e tal. São os critérios para a inclusão de uma pessoa naquela cota de PCD que a empresa tem que cumprir, elas estão mais amplos, né? E várias vezes a gente já foi chamado para analisar, para ver se dentre os trabalhadores, se a gente não conseguia fazer um levantamento, né, das pessoas que poderiam, que nem o Zé falou, a pessoa já é funcionário, já foi admitido e passou batido que ela poderia ser enquadrada naquela cota de PCD. Exatamente. Então a gente pode fazer esse rastreio sim, enquanto o trabalhador já é contratado de anos naquela empresa, ele pode passar a ser enquadrado naquela cota. Não tem que ser novos trabalhadores, não tem que ser novas admissões, né? Mas para isso a gente precisa examinar a pessoa, exatamente, entender o ambiente de trabalho. Não é uma coisa assim, a pessoa tem esse diagnóstico aqui, ela pode ser PCD? É uma pergunta recorrente, né? Muito. A pessoa que está aqui, ela é cega de um olho, ela pode ser PCD? Eu falo, calma, a gente tem que entender várias coisas, porque alguns critérios não são tão objetivos, porque não estão descritos claramente em normas, né? Como a deficiência visual está, como a deficiência auditiva está, mas a deficiência física, por exemplo, a gente precisa de uma avaliação da pessoa física. A deficiência mental, a gente precisa de uma avaliação. A auditiva é exame. Se o exame, a gente fizer a continha lá, o exame deu o critério que está na norma, beleza, ele é enquadrado. Mas cada um é cada um. E a gente precisa ter esse olhar, e que nem eu falei, é uma questão que tem muita gente focando por conta de políticas, né? Da gente estar melhorando essa questão de resultado da empresa, de visibilidade social. Então é uma dor bem específica, é uma coisa interessante essa questão do trabalho nessa montagem de políticas, avaliações e tal para as pessoas com deficiência. Assim, não distante, talvez nas últimas semanas aí, a gente recebeu muita dúvida dos nossos clientes mesmo. Eu fui fiscalizado, alguém chegou aqui e fez a recomendação. Porque, gente, isso é uma questão, o Felipe falou da questão de a gente precisa conhecer a pessoa para a gente poder falar, porque se eu pegar só aquele formulário, cara, ele é muito engessado. O formulário é para você mandar informação para o Ministério. Né? É um critério burocrático, ou seja, exatamente. Uma ferramenta que eu tenho burocrática de formalizar uma coisa. Agora, o que a gente vai precisar fazer, né? Eu já vi, gente, isso é sério. Eu já vi uma pessoa bancária, né? Foi colocada para trabalhar numa agência de banco, ela cega, só enxergava vultos e tal. E no computador dela ainda não tinha nenhuma adaptação para ela. Não tinha o software, não tinha o fonezinho para ela conseguir navegar. E por que não tinha? Porque a informação se perdeu no processo. E aí no momento do exame, esse exame periódico, ou seja, a pessoa estava 1 ano lá. Entendeu? E assim, você imagina como é que aquela pessoa tá ali, tá meio inútil ali, porque ela não consegue desempenhar nenhuma tarefa.
certo? Ela não tem a adaptação que ela necessita para desempenhar nada. E tinha qualificação técnica, tinha tudo que podia para trabalhar. Só que precisava de uma adaptação simples do ambiente. Só que a informação ficou perdida, aquilo nunca chegou para ela. A partir do exame, dispara-se a informação. Sim. E aí, galera, vamos. Cerca de um mês estava tudo resolvido. Tava a adaptação lá bonitinho e tal. Conseguimos integrar essa pessoa bem no ambiente de trabalho. Isso é uma consultoria. Isso é uma consultoria. Isso é uma consultoria. Porque, assim, dentro de um critério burocrático, essa pessoa estava cumprindo. Sim. Tava o papelzinho lá, o papel bonitinho. Foi pro ministério, né? Pronto. A pessoa estava enquadrada na cota. Entende como é que é tão raso quando a gente fala da norma? Volto a falar. A nossa crítica é de que eu não posso executar somente papel. Então, senão, não é consultoria. É elaboração de documento. E sendo elaboração de documento é custo. É custo. Não é investimento. Exatamente. Ou seja, tem preço, não tem valor. Só que eu não tenho continuidade. Eu entreguei um papel aqui, acabou. Aí depois não adianta chorar. O preço do mercado tá... Não adianta. Como é que é? Tá prostituído. Exatamente. Tem aso de R$10 na Praça 7. Tem mesmo, E sempre vai ter, sempre vai existir. Do mesmo jeito que tem cardiologista de R$500, tem cardiologista de 50 lá na consultório popular. Sempre vai existir o cara com preço baixo, o cara com preço justo, o cara com preço alto. Você escolhe onde você quer estar. Sim. A gente precisa seguir uma tendência que é de todo mundo. Para quem não conhece a gente, depois nós vamos passar o endereço, quem quiser lá conhecer. Se chega, por exemplo, na nossa parte de clínica, é diferente. A gente não tem 60 cadeiras colocadas. Pelo amor de Deus. Não temos. Porque senão é uma característica nossa, 60 pessoas aguardando. Porque, gente, não é número somente. Nós precisamos de um tempo que seja algo que seja... a gente fala que é um ganha-ganha, né? Algo que pra gente é interessante, que me dê o tempo ali de analisar ou de fazer a consulta com esse colaborador de maneira qualitativa. Sim. Com 60 é impossível, volume de pessoas. Não, se fosse 60 com 3 médicos, é possível. Exato, mas eu vou ter 60 um médico só. Não tem. Não tem jeito. Não tem. E aquele negócio, se eu tiver meu fluxo funcionando bem, eu posso ter 3, 6 médicos atendendo e a recepção tá vazia. Exato. Mas o sistema tem que funcionar bem. Sim. Né? Não adianta eu colocar por ordem de chegada. Aí vai virar um inferno. Às 7 horas da manhã é o inferno na Terra. Exatamente. Né? Quando você fala assim, eu tento por ordem de chegada. Ok, você quer conhecer o capeta no inferno. Eu não sei se a gente trabalha muito com planejamento, mas eu às vezes penso assim, como é que... E aí quem souber a resposta me fala também. Como é que a galera que fala assim, como é que é a ordem aí? Por ordem de chegada. Você levanta de manhã e fala assim, Deus seja louvado e o que chegar lá eu vou atender? Porque, cara, por ordem de chegada... mas é ordem de chegada, quem chegar até 10 horas. Mas e se chega 200 pessoas até 10 horas? Não, que é o que costuma acontecer. E aí, assim, seu expediente, você não tem um mínimo de planejamento? Não. Que é tipo assim, até 8 horas, quem chegar, sai daqui até meia-noite? Aí o cliente depois reclama que foi mal atendido, que o ambiente estava sujo, que estava quente, estava ruim, estava barulhento. Não existe uma condição de pensar diferente. Exatamente. Porque aí depois aquele negócio, o médico trabalha é o médico do ASO. É isso que você tá vendendo, Porque quando a pessoa fala comigo assim, por ordem de chegada, todo mundo que chegar até horário, eu vou atender. Vai chegar às 7 horas porque ele quer acabar rapidinho o exame e chegar no ambiente de trabalho. Então, assim, eu levanto de manhã e fico pensando assim, galera, o pessoal que chega e fala assim, por ordem de chegada, até tal hora pode chegar, quem chegar vai ser atendido. Inclusive, porque se quem chegar vai ser atendido, eu não consigo entender nem quantos exames complementares eu vou ter para isso. Eu não sei, porque não chegou tem de surpresa. Não sei o que vai chegar. Todo dia um Kinder Ovo, né? Porque assim, não é possível. Aí chega o exame de retorno ao trabalho com 20 exames para ser analisado e 10 anos de afastamento do trabalho, aquele consulta vai demorar uns 40 minutos tranquilamente ali dentro. E aí? E a recepção com 200 pessoas? Pau, tá quebrando lá fora. E aí vamos ficando. Cara, então, assim, quando você falou do PCD, eu acho que é importante a gente pensar falando dessas características, mas um outro diferencial que a gente tem aí é fazer esse acompanhamento. E a gente faz isso de maneira rotineira com os nossos clientes ali. Inclusive porque chama a nossa próxima conversa ali, quando a gente fala da questão da assistência técnica aí, voltada para as questões das perícias judiciais. Né? Pois é uma questão que eu vou até te falar. Isso vai render um capítulo inteiro também. Eu acho que a gente entrar aqui... A gente cita isso que a gente faz, mas delongar sobre isso requer exatamente um programa inteiro sobre isso aqui. Vai um episódio todo. Principalmente porque tem uma galera que aparece, assim, pessoal... outra questão, a galera aparece assim de uma hora para outra achando que, não, eu chamei um perito, vai resolver.
Cara, não é assim. Perito é controle de dano. Exatamente. O estrago tá feito. Exatamente. Nós vamos ver o tamanho dele. Então, assim, só para lembrar, isso requer uma discussão inteira. Então, é uma outra questão que a gente está falando, que requer um programa inteiro para a gente discutir, até porque é uma questão bastante complexa, Sim. né? Dentro das nossas questões. Pois é. E aí, gente, aí um comentário aqui, eu até anotei como se fosse um item separado. Mas, de novo, voltando ao que a gente falou no episódio anterior, né, tem aquela questão de que os nossos programas, o PGR, o PCMSO, eles são um programa de gestão mesmo, administrativo, é um PDCA. Uhum. A gente planeja, coloca ali que ações a gente vai fazer, executa essas ações, checa se deu tudo certo. Deu tudo certo, beleza, não deu tudo certo, gira aquele trem de novo e vamos fazendo um novo planejamento, por aí vai. Quando a gente faz esse planejamento, determina ações, executa essas ações, checa os resultados, a gente pode ter isso para uma condição específica. Por exemplo, ruído. E aí, esse programa, esse PDCA, ganha um nome especial. Lá na norma e tal, e também é vendido aí no mercado, né? Até o PCA, o Programa de Conservação Aditiva. Mas ele nada mais é que uma fusão das ações que a gente discutiu sobre engenharia, sobre saúde e formatados para a questão do ruído, né? Quando eu estou falando do PCA. Então a gente vai identificar aquele ruído, onde que ele está, a gente vai fazer a identificação qualitativa, a gente vai quantificar aquele ruído, a gente vai propor ações para controlar aquele ruído, a gente vai propor exames para acompanhar as pessoas que estão expostas ao ruído e a gente vai analisar se está dando tudo certo. Essa compilação dessas informações do ruído, elas já estão soltas ali no PGR. Soltas não, né? Mas ela já ocorre no PGR, já ocorre no PCMSO. Só que na hora que eu compilo tudo de forma especial para o ruído, vira um PCA. Se eu compilo essas informações de forma para um agente respiratório, poeiras e tal, vira um PPR, Programa de Proteção Respiratória. Se a condição é ambiente de trabalho, ergonomia, vira uma análise ergonômica do trabalho, vira uma AIT. Mas tudo envolve esse raciocínio. Planejar, descrever as ações que a gente vai fazer, executar essas ações e analisar se elas deram certo. O PDCA, pura e simplesmente, no mesmo raciocínio que a gente faz para o PGR, do mesmo raciocínio que a gente faz para o PCMSO, só que tendo esse olhar específico, uma condição crítica ali dentro. A gente gera esses programas específicos. PCA, PPR, AIT, por aí vai, que é também um grande filão, acho que também rende aqui um episódio inteiro, porque a gente tem, inclusive, consultorias aí no mercado que trabalham somente com PCA. Exatamente. Nós temos consultoria no mercado que trabalha somente com PPR. Temos consultoria no mercado que trabalha somente com a AIT, Avaliação Ergonômica do Trabalho. E aquele negócio. E aonde que entra o PGR e o PCMSO nisso aí, já que eu tenho que ter um programa específico? Ele, na verdade, é um gerente disso. Isso, né? aí. É a mesma coisa eu ter um paciente, vamos pensar assim, um geriatra, né? Eu tenho um geriatra que cuida do idoso. Aí o geriatra encontra uma condição específica, muito específica na cardiologia, que ele sozinho não dá conta, ele vai mandar para o cardiologista. Só que o geriatra é o dono do paciente. Exatamente. Ele precisa da ajuda do cardiologista. É o que acontece aqui. O engenheiro e o médico de trabalho são os donos daquela empresa. Eles são o geriatra daquela empresa. Só que eu preciso de um olhar específico para o ruído, porque é uma condição muito grande e eu não consigo fazer isso sozinho. Então eu chamo o especialista nessa área, eu faço um PCA. Mas o paciente é meu. O responsável por aquilo tudo ali sou eu. Eu tô falando assim, opina aí pra mim, me fala Exatamente, isso aqui, ó. Me ajuda aqui. O que eu posso fazer? Você é especialista em ruído mais do que eu. Como é que eu faço para controlar isso aqui? Tem alguma coisa que eu tô deixando despercebido na avaliação clínica? Tem alguma coisa que eu tô passando despercebido sobre um tratamento, caso necessite? Enfim, a gente precisa aprofundar naquele tema. E isso são esses programas específicos. PCA, PPR, AIT, por aí vai. Tá? E isso a gente pode aplicar para qualquer um, para qualquer risco específico. Então, se eu quiser criar um programa de gerenciamento do risco de queda em altura, eu posso? Sim. Posso. Ah, não tem na norma. Tô nem aí. Eu tô criando porque é uma condição muito específica daquele pessoal. Por exemplo, não está na norma. Dá um exemplo objetivo. Não está na norma de saúde e segurança do trabalho especificamente o cuidado, todos os cuidados que a gente tem que ter sobre os aeroportuários. Aeroportuários não, aeronautas, né? Quem pilota o avião. Sim. E a aeromoça e tal. Mas existe isso dentro da ANAC, né? E aí isso acaba respingando essa responsabilidade, né, no médico do trabalho. Por quê? Porque ele é o gerente de saúde. Sim. Então se eu tenho a norma, gente, eu vou dar um chute aqui, se eu tiver errado alguém me corrige, tá? Acho que é o RBAC que chama. Eu lembro que eu estudei isso há muito tempo atrás. Mas
os critérios de avaliação de saúde dos aeronautas estão lá dentro da ANAC. Só que quem vai executar isso é o médico de trabalho. Exato. A ANR não fala sobre nada, não tem uma ANR sobre a aeronauta. Não precisa ter, né? Aquelas dúvidas. No PCMSO eu preciso colocar um parasitológico de fezes do cozinheiro, por quê? Por causa do risco sanitário. Exatamente. Mas não tem nada a ver com o trabalho. Mas tem risco sanitário, cara. Eu vou monitorar isso. Entendeu? Como é que eu vou deixar uma pessoa trabalhar e transmitir doença para outras pessoas? Não posso. Né? Então, assim, mas aonde que está essa obrigatoriedade, assim, digamos? Está na norma da vigilância sanitária. Então, o médico do trabalho ele não vai ficar distrito àquela NR, não vai ficar restrito a um PGR, a um PCMSO, né? Ou ele vai incluir isso dentro do PCMSO dele. Aí tem gente que discute isso. Não devo colocar dentro do PCMSO porque não é coisa do trabalho, é da vigilância sanitária. Eu falei, cara, entendo a sua argumentação. Eu só discordo dela. Porque se eu tô avaliando a saúde, tem que estar dentro do seu PCMSO, cara. Talvez a chamada que fala assim, executem a sua liderança, qual foi te concedido, né? Executar a liderança. E aí, assim, no programa de hoje, acho que a gente não finaliza, mas a gente concluiu um primeiro ponto, que é a gente começou a falar da nossa origem, falar um pouquinho de como é que a gente trabalha, falar um pouquinho o que é saúde, né? O que é saúde, segurança ali de maneira ampla. A partir de então, a gente começa a entrar agora de maneira específica nos assuntos, exatamente. Nas grandes áreas. Né? E aí eu peço pro pessoal, entrem no canal, né, nos canais, a gente tá com esse material disponível no YouTube, estamos lá nos podcasts, plataforma de podcast, tipo Spotify. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, é só digitar lá Salubritar que em vai algum aparecer lugar a aqui gente. da tela vai estar o nosso Instagram, o LinkedIn também da gente aqui. E a gente olha o que a gente já produziu de conteúdo para vocês entenderem legal o que é que a gente está falando. A gente vai trazer pessoas, né, alguns conhecidos nossos, amigos, especialistas nas áreas para aprofundar os temas que a gente for identificando, que a gente for levantando aqui, né, essas bolas que a gente vai levantando, vamos fazer um novo episódio, vamos fazendo. É um trabalho que a gente quer fazer a longo prazo, tá? Então, põe aí para seguir, tá? Clica lá para inscrever no canal, curte, comenta para a gente aumentar esse engajamento e essas informações a gente poder contribuir com mais gente. Exatamente. Né, então, assim, por hoje, assim, vamos finalizar o nosso fechamento aqui desse primeiro ciclo. Hoje, mas semana que vem tem mais. Exatamente. E aí, semana que vem, possivelmente, a gente já volta com novidades. E quem discordar, pode debater, que a gente gosta mesmo. Depois nós vamos abrir uma caixinha, porque as demais pessoas, assim, eu não concordo, candidata aí, às vezes a gente traz alguém para conversar com a gente, entendeu? A gente quer debater. Exatamente. A ideia é essa. Então, por hoje, eu acho que a gente... É isso aí. Transmitimos a informação e até o próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado. E não esquecem de se inscrever no canal, seguir, comentar, curtir, compartilhar. Vamos aumentar o engajamento disso aí. Um abraço a todos.